Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver alguns exercícios de Química Geral, tá? Então a ideia é mostrar um pouquinho de cada exercício para vocês e até mesmo que vocês consigam localizar algumas dúvidas, né? Para depois virem aí esclarecer. Então, nesse momento eu vou tentar detalhar ao máximo alguns dos conceitos que a gente já viu e aí vocês vão anotando o que vocês tiverem de dúvida para quando a gente tiver os nossos momentos a gente poder conversar, beleza? Então vamos lá. O que a gente precisa ter em mente aqui, né? Que a gente está trabalhando com tabela periódica, tá? Então, tudo o que a gente está fazendo até aqui é dentro da tabela periódica. Então, vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Tabela periódica vai se organizar da seguinte forma. Elementos organizados através dos seus números atômicos em grupos ou famílias, né? Antigamente se chamava famílias, hoje se chamam grupos. 1, 2, 3, 4 até 18. A gente tem os períodos, então primeiro período, segundo período, terceiro período. E a gente tem também os blocos, né? Bloco S, esse aqui em verde, bloco P em amarelo, bloco D aqui em rosa e bloco F em azul, tá? Essas subdivisões são todas decorrentes de vários fatores e a gente vai tentar ver algumas delas aqui, tá bom? Então a gente vai trabalhar basicamente com várias propriedades que a tabela periódica nos dá. Mas é claro, a gente tem que conhecer quem são esses elementos, saber como é que esses elementos são apresentados para nós, tá? Então vocês vão ver que aqui em cima, inclusive, ó, tem uma legendinha, né? Que é o quê? Do número atômico, do símbolo do elemento, o nome e o peso atômico ou massa atômica relativa, tá? São informações essenciais. As outras são complementares, mas essas são essenciais e a gente vai trabalhar um pouco com cada uma delas, tá? Então vamos lá. O primeiro exercício pede o seguinte. Imagine um átomo que apresenta um número atômico, né, igual a 92. Esse número atômico é Z, então vocês percebam que a primeira simbologia aqui é o Z, tá? Número de massa igual a 238, e a primeira pergunta é, que átomo é esse? E, em um segundo momento, qual é o número de prótons, nêutrons e elétrons que constituem esse átomo? Vamos olhar passo a passo alguns dos conceitos bastante importantes. Primeira coisa é, o que é número atômico? Número atômico é a identidade do átomo, tá? E o que é a identidade? Quer dizer, é alguma coisa que não vai mudar neste átomo. O que não muda neste átomo? É o número de prótons. Então, toda vez que a gente for se referir a um átomo específico, a gente pode determinar qual é este átomo através do seu número atômico, tá? Então, que símbolo é que a gente usa? O Z. Então, como pedir ali no nosso exercício, ó, número atômico Z, a gente tem esse número de prótons. Vamos lembrar sempre, prótons são cargas positivas, tá bom? Mas a gente tem também o número de massa. Então, ó, primeira coisa é o número atômico, que é uma identidade, número de prótons, apenas isso. Número de massa está associado diretamente a gente praticamente pesar o átomo, tá? Só que a gente não tem como pesar o átomo. Então a gente vai ter que contabilizar quais são as partículas que vão determinar a massa desse átomo. Como que eu faço isso? Vou pensar, se eu fosse pegar o átomo e pesar ele inteiro, não tivesse como, eu ia ter massa de prótons, massa de nêutrons e massa de elétrons. Então, a soma de tudo isso seria a massa, o número de massa. Só que a massa do elétron é muito, 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 muito menor do que a massa de prótons e nêutrons. Então, é por isso que a gente tem, nessa consideração aqui, desconsiderar elétrons, porque são massas insignificantes em relação a prótons e nêutrons. Então, o número de massa vai levar em consideração apenas prótons e nêutrons, mas, teoricamente, né, a gente está pesando tudo. Então, pela massa ser muito pequena, o número de prótons mais o número de nêutrons equivale ao número de massa, tá? Vocês vão ver que a gente não tem valores quase nunca exatos, né? A gente tem valores decimais. Você vai falar, mas como é que eu somo coisas inteiras, né? Quantidades de prótons e nêutrons e tenho valores decimais? Isso tem uma relação com isótopos que a gente vai ver num outro momento, tá? Então vamos resolver esse primeiro exercício, né? A resolução está aqui, mas a intenção é que a gente comente esses exercícios. Primeira coisa, número de prótons é o Z, é igual a 92, tá? Que é o número atômico. Então, esse número é igual, tá? Ou seja, a gente tendo essa informação, a gente já consegue localizar. Olha lá, ó. Z igual a 92 significa que eu estou falando do urânio, tá? O número atômico dele aqui, ó, 92. Agora, se eu tenho um número de massa igual a 238,
significa que número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Então, significa que eu tenho, além desses prótons, uma quantidade de nêutrons que vão ser contabilizados nessa massa do átomo e vão me resultar em 238. Tá? Então, qual é o número que somado do 92 a 238? 146. Tá? Então, quer dizer que o átomo de urânio tem 146 nêutrons. Percebam que eu estou falando que a massa do urânio, 238, mas é 238,03. Isso aqui tem relação com a abundância de isótopos, tá? Outra história. Mas a pergunta é, quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons? Como é que eu faço para chegar, então, no número de elétrons? Primeira coisa que eu tenho que ter como informação básica. Na tabela periódica, os elementos são apresentados como átomos neutros, tá? Então, isso significa que átomo neutro tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, ou seja, eu tenho número de prótons, número de cargas positivas, igual ao número de cargas negativas. Então, prótons iguais a quantidade de prótons igual a quantidade de elétrons, significa que eu tenho um átomo neutro. Na tabela, né, eu tenho esses átomos neutros. Então, quer dizer que tudo que eu olhar na tabela periódica, como a gente olhou lá no começo, eu tenho a informação de número de prótons igual ao número de elétrons. Prótons e elétrons. Tá? Então, se esse átomo tem 92 prótons, significa que, como ele está apresentado neutro, né, ele está neutro, então ele tem também 92 elétrons. A gente não está separando ainda em níveis de energia, subníveis de energia. A gente só está contabilizando quantos prótons e quantos elétrons ele tem. Mas como é que eu sei que ele não é neutro? Como é que eu sei que um elemento não é neutro? Tem uma simbologia específica para mostrar quando ele é um íon. E a gente vai ver daqui a pouco falar sobre íons. Quando ele tem sobrescrita esta carga aqui, seja ela positiva ou negativa. O que a gente vai ter que lembrar sempre é carga positiva ou negativa mostra para nós perda ou ganho de elétrons. Tá? Nunca perde próton, nunca ganha próton. Próton é identidade. Nunca esqueçam disso. Próton é identidade, ou seja, um valor fixo. Esse valor fixo é imutável. Tá? Então, imutável entre aspas, né? A gente vai ver que pode ser mudado por reações lá mais drásticas, tudo bem, mas nesse caso aqui a gente está falando da identidade dele. Então, 92 prótons, 92 elétrons, o que vai mudar é a quantidade de elétrons. Então, quando eu tiver isso aqui, íons, perdeu ou ganhou elétrons, tá? Vamos olhar um exercício agora sobre um átomo específico. Então, vamos imaginar que eu tenho estes átomos neutros. Eu vou resolver um, os outros ficam aí para vocês se quiserem resolver. Todos esses átomos aqui apresentados são neutros. Então, quer dizer, vamos pegar esse primeiro. Eu tenho 18 elétrons, tá? Eu estou dizendo que é um átomo neutro com 18 elétrons. Determine a família, né, ou grupo, né, que o nome agora atual é grupo, e o período a qual estes átomos pertencem. Como é que eu vou determinar isso? Primeira coisa é, se eu sei o número de elétrons, eu consigo fazer a distribuição desses elétrons, distribuição eletrônica. Para que serve a distribuição eletrônica? Para eu saber onde esses elétrons estão, nos níveis e subníveis de energia. E aí vai remeter a gente àquela história lá de números quânticos, né? Qual é o nível de energia, qual é o número quântico principal, qual é o orbital que ele está, etc, etc, etc. Tá? Então, o que a gente vai ter que lembrar nesse momento? Desse diagrama aqui, diagrama de Linus-Pauling, que é o diagrama que vai mostrar para nós onde os elétrons estão, em qual nível de energia, que antigamente a gente chamava de camada, não é camada, né? Camada vai remeter lá a cebola, né? Então não é assim que o átomo está, não é uma coisa desse jeito, a gente vai falar dos fatores de energia e subníveis, ou seja, em quais orbitais, né, estão estes elétrons. E qual que é a sequência para eu fazer essa distribuição eletrônica? Então vai lá. 1s, 2s, 2p, 3s e por aí vai. Percebam que até o 3p parece que é linear, né? Parece que eu estou lendo, até o 4s, na verdade, parece que eu estou lendo numa sequência. Só que aqui, entre o 3p e 4s, tem o 3d, só que ele vem depois, tá? Então, a energia dele não é na sequência. Então, percebam que o caminho é diagonal, tá? Nunca leiam na horizontal. A distribuição de energia é feita na diagonal. Isso aqui, se a gente olhar um diagrama mesmo, dá para entender melhor como é que fica. Mas o diagrama veio para simplificar aí a nossa ideia, né, e poder utilizar para todos os átomos que a gente quiser. Então, a sequência é 1s, 2s, 2p, 3s, e aqui mostrando para vocês quantos elétrons cabem em cada um. A gente sabe que no S cabem 2, no P cabem 6, no D cabem 10 e no F, que não tem aqui nenhum, cabem 14. Tá? Então, dependendo de quantos elétrons eu tiver, eu vou complementando. Importante lembrar, eu tenho os orbitais sempre. Eles podem estar vazios, tá? Ou seja,
uma escada. O degrau existe, não precisa ter ninguém na escada, tá? Mesma coisa aqui. Eu tenho estes orbitais. Se tem elétron ou não, vai depender se o átomo tem elétron, tá bom? Então vamos lá. Se eu tiver 18 elétrons, o que eu posso fazer aqui? Primeiro, a distribuição eletrônica, que vai ficar assim, ó, 18 elétrons, tá? O que cada coisa vai representar para nós? Esse número na frente é o nível eletrônico, então o número quântico lá que a gente chamava de principal, né? Então, esse nível eletrônico vai mostrar para nós o período, ou seja, onde este elemento está horizontalmente. Então, ó, primeiro período, segundo período, terceiro período e por aí vai. Então, eu sei que se ele está no nível 3, ele está no terceiro período da tabela periódica. Quando eu vejo no final, ele termina na distribuição 3p6. Vai indicar para nós o orbital ou subnível, né, em que está. E este orbital ou subnível é o bloco. Lembra lá no comecinho, volta lá para ver, a gente falou do bloco, né? A gente falou que tem o bloco S, o bloco P, o bloco D e o bloco F lá embaixo. Tá? Então aqui é a mesma coisa. O que eu recortei aqui para vocês é o bloco P. Tá? Então tá aqui dentro e está no primeiro, segundo, terceiro período. Tudo bem? Indica o número de elétrons aqui em cima, tá? Só que, percebam o seguinte, eu estou falando no bloco P, ele está no bloco P aqui, no sexto grupo, ou na sexta família. Então, dentro do bloco P, essa aqui é a primeira família, essa aqui é a segunda, terceiro grupo, quarto, quinto, sexto. Então, ele está aqui, tá? Que é o que a gente antigamente, lá, hoje em dia, acho que é uma notação mais americana, né? Seria o grupo 8A, né? Mas a gente hoje chama de 1 a 18. Tá? Então, tá aqui. Então, a gente tem período, bloco e grupo, tá? Ou seja, com 18 elétrons, eu localizei o elemento aqui. Olha só, quantos prótons ele tem? 18 prótons, tá? Se a gente voltar lá no enunciado, são átomos neutros. Então, quer dizer, se ele tem 18 elétrons, ele tem 18 prótons, tá? Então, é assim que a gente localiza um elemento na tabela periódica. Vamos fazer uma recordação bem rápida aqui de propriedades atômicas, tá? Porque se a gente falar de átomo, né, distribuído dentro da tabela, é importante que a gente recorde duas coisas importantes. Raio atômico no grupo, raio atômico no período. Ou seja, como é que esse tamanho do átomo aumenta ou diminui dentro de um período, né, dentro de uma organização da tabela periódica, seja ela grupo ou seja ela período. No grupo ou na família, a gente tem um aumento de níveis. Então, olha só, né? Eu não falei para vocês que se tinha nível 1, ficava no primeiro período, nível 2 no segundo período, nível 3 no terceiro período e por aí vai? Quer dizer, vai ficando cada nível mais distante do núcleo. Se vai ficando mais distante do núcleo, vai ficando mais para fora. Se o elétron vai ficando mais para fora, a distância entre núcleo e elétron externo significa que é maior. Ou seja, o raio vai ficando cada vez maior. Então, é o distanciamento em relação ao núcleo. Agora, no período, e aí eu fiz um recorte aqui bem grosseiro para mostrar que período não precisa estar completo, tá? Começou e terminou, então o período mais curto é o primeiro, lá, hidrogênio e hélio, tá? Mas é um período. Então, o período, o que vai acontecer esse aumento? Se é o mesmo período, então, por exemplo, período 2, né? Período 3, aqui, período 2 em cima, período 3 aqui. Não tem mudança de nível, é tudo 2 ou é tudo 3. Então, quer dizer, eu não tenho mais um distanciamento do núcleo, está tudo ali meio que quase no mesmo lugar. O que eu posso fazer para diferenciar então o tamanho? Vai mudar o que? A quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. Próton no núcleo, elétrons para fora. Prótons atraindo os elétrons. Prótons atraindo os elétrons. Quanto mais prótons, essa força do núcleo vai se tornando cada vez maior. Lembra lá, a massa dele é muito maior. Então, ele vai atrair com mais força. Mais próton, mais força. Mais próton, mais força. Quando atrai com mais força, vai ficando cada vez o quê? Menor. Então, atraiu com mais força, vai ficando cada vez menor. Então, vai vindo para cá, o número atômico não vai aumentando, o número atômico não é o número de prótons, então vai ficando cada vez mais próximo, mais próximo, mais próximo, até que vai ficar o menor ali daquele período, tá bom? Então, essa é a relação que a gente tem entre raio atômico e a distribuição na tabela periódica. Tá? Vamos para um próximo exercício? E agora a gente vai falar um pouquinho de ligações, tá? Para falar de ligações químicas, a gente vai ter que ter duas observações importantes. Primeiro, tem dois tipos principais, iônica e covalente. E segundo, é muito difícil falar que a ligação é exclusivamente iônica ou covalente. A gente tem preferências. Quem não lembra, volta lá na nossa aula de ligações iônicas e covalentes, que a gente fala um pouquinho. Mas aqui a gente vai falar de uma preferencialmente iônica e outra preferencialmente covalente, tá?
ele pede a ligação iônica do átomo de sódio e enxofre. Então, onde é que eu encontro todas as informações disso? Na tabela periódica. Vou lá, olho o símbolo do sódio, vou lá, olho o símbolo do enxofre. De novo, a nossa tabela aqui tem os nomes. Então, vai lá, não lembra agora, depois você acaba memorizando, né, quais são os símbolos. Então, vamos lá. Sódio tem 11 prótons, o número atômico é 11, então ele tem 11 prótons. Enxofre tem 16 prótons, então o número atômico dele é 16, ele tem 16 prótons, tá? Vamos recordar antes de fazer o exercício o que é uma ligação iônica. Vai envolver íons. Quem são íons que eu falei para vocês agora há pouco? São átomos que ganham ou perdem elétrons. Não é ganha e perde próton, não é ganha e perde nêutron, tá? Ah, mas ficou com carga positiva sobrando, porque perdeu elétron. Ah, mas ficou com carga negativa sobrando, porque ganhou elétron, tá? É elétron que perde e ganha, tá bom? Por que átomos perdem ou ganham elétrons? E aí vem a questão de, tá, por que ele vai se ligar, né? Eu sempre falo que ele se liga, mas por quê? Porque ele quer adquirir a configuração de gás nobre. E o que é essa configuração de gás nobre? É a configuração de menor energia. Todo sistema quer atingir uma energia mais baixa. Estou falando de átomo para fazer ligação, e quando a gente fala de reação, a gente vai ver que o produto tal tem uma energia mais baixa que o reagente, então ele é favorecido. Então a gente vai ver que diminuir a energia é sempre uma situação favorável, né, para nossas situações. Então, observem o seguinte, que o preço que se paga para baixar energia, então baixar energia é vantagem, baixou energia. O preço que se paga para isso é formar a ligação. Então, ó, o custo é a ligação, mas você baixa energia. Então é por isso que os átomos vão se ligar. Tá? Como é que a gente resolve o nosso exercício? A gente, primeira coisa é fazer todo aquele passo a passo. O átomo está neutro, então quantos elétrons ele tem? Se quantos elétrons ele tem, como é que eu faço a distribuição eletrônica? Como é que fica? Fiz a distribuição eletrônica aqui, ó, do sódio e do enxofre. Tá? Fazendo as distribuições eletrônicas, a gente vai observar que eu tenho 3s1 no final da distribuição do sódio, 3s2, 3p4 no final da distribuição do enxofre. Olha lá, para o sódio, eu tenho, depois do 3s1, eu tenho a possibilidade que ele se transforme na configuração igual do argônio, ficando 3s2, 3p6, ou que ele se transforme na configuração do gás anterior, neônio, 1s2, 2s2, 2p6, tá? Ele pode adquirir essas duas, ele não quer adquirir a configuração de gás nobre, então ele pode escolher uma dessas duas. Qual é o custo dessas duas? Para ele adquirir a configuração do neônio, ele precisa perder um elétron, e ele fica com essa aqui. Para ele adquirir a configuração do argônio, ele ganha 7 elétrons. O que é mais vantajoso? Perder 1 ou ganhar 7? Tá? E aí vem aquela história. Energeticamente falando eu tenho que ser mais vantajoso para que ele faça aquele tipo de ligação. Mais vantajoso nesse momento é perder 1. É o custo da perda de um elétron em relação ao custo do ganho de 7. Tá? Então é 1, 7. Qual que é o melhor? 1. Então ele vai perder esse 1 elétron. Tá? Perdendo um elétron, ele vai se transformar num íon positivo, que é o cátion. Tá? E aí tem a segunda possibilidade, que é o enxofre, que também tem essa distribuição, que tem essa distribuição eletrônica aqui, e pode ter as duas possibilidades também, adquirir a configuração do argônio ganhando 2 elétrons, ou adquirir a configuração aqui em preto, né, do neônio perdendo 6 elétrons. Para ele, o mais vantajoso é ganhar, né? Então, ele vai ganhar quantos elétrons? 2 elétrons. Ó, se ele ganhar 2 elétrons aqui, ele fica com essa configuração que é a do gás nobre. Tá? Então, beleza. Se essas são as situações possíveis, o que a gente pode fazer? Um quer doar elétrons, o outro quer receber? A gente tem, então, aqui embaixo a representação da ligação. Só que percebam o seguinte, o sódio só quer perder 1. Então, se eu doar só um elétron aqui para o enxofre, este sódio fica beleza, perdeu este 1 elétron, mas o enxofre fica com 7. 7 para ele ainda não é a melhor configuração, não é a configuração de mais baixa energia. Então, eu preciso de outro sódio aqui, para que eu tenha essa configuração aqui de gás nobre, tá? Essa configuração, né, de todos eles como de gás nobre. Então, no final, o que vai acontecer? Cada sódio perdeu um elétron. E o enxofre ganhou 2. Então, eles formaram um arranjo, né, um sólido iônico, que a gente vai chamar, com essa estrutura aqui, 2 sódios para um enxofre. Quando a gente simplificar isso aqui, a gente vai desenhar esta molécula, né, este sal. Sulfeto de sódio, Na2S, significa que eu tenho 2 sódios e um enxofre, compondo uma ligação, no caso ligação iônica, para formar esse retículo. Tá? Então, essa é a ideia de que a gente tem para formar ligações químicas. Vamos agora falar do outro tipo de ligação. Então, perceba o seguinte, não tem nada indicando aqui, mas olha o que a gente tem de informação.
um elemento X com 6 elétrons no seu nível de valência, tá? Nível de valência, então é o último, né, nível, forma com o hidrogênio um composto de qual fórmula aqui? Então ele dá várias possibilidades e a gente vai ter que dar uma olhada. Perceba, eu já estou induzindo que a gente vai falar de ligação covalente, mas claro, vamos tentar olhar passo a passo o que tem. Ligação covalente vai compartilhar elétrons. Então se ela vai compartilhar os elétrons, significa que agora não é ninguém dando, não é ninguém recebendo. Significa que eu tenho 2 elétrons que pertencem tanto a um quanto a outro. Tem fatores que a gente vai ver como eletronegatividade, e aí vão mostrar que os elétrons estão mais para um ou mais para outro. Tá? Por que eles fazem esse tipo de ligação? Porque não é vantajoso acontecer o que acontecia na iônica. Um perde, outro ganha. Tá? Então os dois vão precisar de elétrons. Então se os dois vão precisar, não tem como um doar. Então os dois vão compartilhar, porque é a melhor forma que eles têm para baixar a energia, atingir essa configuração de gás nobre. Consequentemente, por ser compartilhamento, significa que eu tenho uma ligação mais fraca. A iônica tinha esse custo alto, doar elétrons, né? Mudar toda a estrutura. Agora não, é compartilhar. Então a ligação é bem mais fraca. Tá? Quem é que faz essa ligação? 2 ou mais elementos que precisam ganhar esses elétrons, tá? E a gente vai ver como é que faz nesse exercício. Então, de novo, a resolução é a mesma coisa. Fazer a distribuição eletrônica e ver quais são as configurações de gases nobres possíveis para cada átomo. Observe só, para o hidrogênio, ele só tem uma possibilidade, o hélio, um S2, então ele só pode ganhar este elétron, tá? Então, para fazer ligação, o que ele vai fazer? Ele vai ganhar este elétron para um S2. Esse elemento X só tem informação que ele tem 6 elétrons no nível de valência. Então, ó, eu não sei onde ele está, eu não sei em que período ele está, mas eu sei que ele termina com NS2 e NP4. Tá? Então, N quer dizer em algum nível, em qualquer período que ele esteja, ele vai ter esses 6 elétrons aqui no nível de valência. É muito parecido com o enxofre que a gente fez no exercício anterior. Tá? Então, o que acontece? Se é parecido com o enxofre, a gente sabe que ele quer ganhar 2 elétrons, no mesmo raciocínio. Só que agora, o hidrogênio também quer ganhar um elétron. E aí, como é que faz? Aí eles seguem esse raciocínio aqui, ó. O hidrogênio quer ganhar, o enxofre quer ganhar, o X quer ganhar. Então, quando eles querem ganhar, eles vão compartilhar. Ou seja, tudo que estiver dentro dessa elipse aqui, esses elétrons que estiverem dentro dessa elipse, vão mostrar para nós a ligação, tá? Então, vamos mostrar essa ligação que é a ligação covalente. Ou seja, os elétrons que estão aqui são elétrons compartilhados entre o X e entre o hidrogênio. Contam para os dois, para que os dois atinjam essa configuração de gás nobre. Como conta para os dois, nenhum dos dois está 100% aí com todos os elétrons, né? Tá para um e tá para o outro. Então, essa ligação, é por isso que essa ligação é mais fraca, tá? Então, a fórmula que a gente tem são 2 hidrogênios e um átomo X, né? Agora um átomo que se ligou a este hidrogênio, e esse H2X é análogo, por exemplo, à molécula da água, né? H2O. Então, que a gente tem aí essa mesma estrutura sendo formada. Tudo bem? Deu para entender até agora mais ou menos a ideia? Então tá. Vamos dar um salto então e falar um pouquinho sobre geometria. Olha só. A gente falou sobre geometria dos átomos, das moléculas, desculpa. E a gente tem aqui uma pergunta sobre a geometria do domínio eletrônico de quais desses aqui é tetraédrica. Então vamos diferenciar antes de qualquer coisa as geometrias. Tá? O que é geometria molecular? O que é geometria de domínio eletrônico? Primeiro ponto importantíssimo, qual é? Fazer a representação da estrutura de Lewis. Tá? Então é aquele, contar quantos elétrons tem no total de valência. Ela tem o passo a passo das nossas aulas, né? Contar todos os elétrons de valência, fazer as ligações de ligação simples, unir ao átomo central, etc, etc, etc. Por que eu tenho que fazer isso? Para entender essa molécula toda, independente do desenho que eu faça, que fique aí meio grosseiro, mas para eu entender que eu tenho pares de elétrons ligados e não ligados, que são os pares de elétrons isolados. São aqueles pares que aparecem em cima do átomo que não estão ligando com ninguém, tá? Os outros estão participando da ligação. Então, eles estão ali, por exemplo, na água, né, compartilhados oxigênio e hidrogênio, tá? E aí, o que eu tenho que fazer depois de tudo isso daí? Lá no passo a passo é estabelecer quem é o átomo central e quem são os outros átomos ligados. E com isso, eu tenho as possibilidades de saber como é que é meu arranjo tridimensional, tá? Então, eu tenho todas essas hipóteses aqui, ó. Vamos olhar. Se o meu átomo central tem 2 pares de elétrons em volta dele, eu tenho a possibilidade de ter 2 geometrias lineares. Só que uma delas não tem nenhum par isolado. Então, ó, como se fosse essa aqui, tá vendo? Tá algum átomo no meio ligado aos outros.
E na outra possibilidade é um átomo ligado a alguém com um par de elétrons, tá? Aqui, vamos imaginar que eu tenho agora neste átomo central 3 pares de elétrons, né, em volta dele. Se eu ligo todos, eu tenho a geometria trigonal plana. Só que agora, se eu deixo um, né, par de elétrons aqui sem ligar, eu tenho uma geometria angular. Então, observe o seguinte, vamos olhar esses dois aqui, essas duas situações. Nesse aqui de cima é trigonal plana, então eu tenho um arranjo aqui que dá praticamente, né, os mesmos ângulos, salvo tiver alguma diferença atômica. Já na possibilidade aqui de baixo, eu tenho um par de elétrons e eu chamo essa geometria de angular. Por que de angular? Porque é a geometria da molécula. Ó, molécula só conta quem está ligado. Essa é a minha molécula, né, para fazer a geometria. Só conta quem está ligado. Então, olha só para as bolinhas pretas. Aqui é angular, tá vendo? E o que eu faço com esse par de elétrons aqui? Esse par de elétrons, elétron com elétron da ligação gera repulsão. Então ele vai empurrar um pouquinho, né? O ângulo que estava aqui ele vai empurrando. Se ele vai empurrando, ele vai chamar essa geometria aqui de angular, tá? Mas percebam o seguinte, em uma coluna aqui eu tenho a geometria do domínio eletrônico. Em todas essas aqui, ela é trigonal plana. Ué, mas qual que é a diferença então? A geometria do domínio eletrônico, que é essa aqui, leva em consideração pares ligados e não ligados. A geometria molecular leva em consideração apenas os ligados, tá? Então aqui, por exemplo, ó, se a gente passar aqui para o nosso outro lado, eu tenho a possibilidade de ter uma geometria de domínio eletrônico tetraédrica. Vamos olhar aqui de baixo, essa aqui, ó, mais simples ainda. Tetraédrica. E como eu tenho 2 pares aqui não ligados, a minha molécula fica angular. Ó, tá vendo aqui? As pretinhas, as bolinhas pretinhas. Então, arranjo angular e os outros pares de elétrons não estão ligados. Esses aqui só são contabilizados na geometria do domínio eletrônico. Então, domínio eletrônico considera tudo. Geometria molecular só leva em consideração a molécula em si, né? A molécula ligada. Então, para esta molécula aqui, depois que vocês fizerem todo o passo a passo da representação de Lewis, vocês vão ver aqui, em alguns casos, como este primeiro aqui ou este terceiro, a geometria do domínio eletrônico e a geometria molecular, né, ou a geometria aqui, ó, né, molecular, é igual. Por que é igual? Porque não tem pares de elétrons isolados. Agora, no segundo e no quarto, vocês vão ver que quando eu falo em domínio eletrônico, eu tenho um arranjo com pares de elétrons. Ó, domínio eletrônico, um arranjo com pares de elétrons, que são as geometrias de domínio eletrônico, tetraédrica também. Agora, a geometria molecular aqui é diferente, tá? Olha aqui, ó. Se eu não olhar para o par de elétron, como é que a minha molécula fica? Angular, tá? Então, ela tem um domínio eletrônico tetraédrico e uma molécula, né, uma geometria molecular angular, tá? Então, só diferenciar bem essas coisas deixa a coisa um pouco mais clara, tá? E um exercício de cálculo estequiométrico. Aí, aqui nesse momento, minha grandiosa sugestão é: tem que exercitar. Tá? Eu mostro alguns exemplos, mas porque eu mostre 30 exemplos, não vão resolver a situação se não pegar e tentar fazer. É conta isso. É tenta fazer, erra, apaga, tenta fazer, até que o raciocínio começa a se consolidar. Tá? Por mais que eu mostre raciocínios e macetes e não sei o que lá, se não fizer, se não tentar rabiscar, não sai. Tá? Então, ó, uma amostra de 30 gramas de glicose, esta fórmula molecular da glicose, contém quantos mols de glicose? Então, essa é a pergunta. Quantos mols tem nesta massa? Mol e massa, coisas diferentes. Tá? Observações importantes para cálculo estequiométrico. Primeira, massa atômica está relacionada à massa molecular. Massa de um átomo, massa de uma molécula. Lembra lá? Um átomo, né, unidades de massa atômica, uma molécula, tantas unidades de massa atômica, porque eu somei as massas de cada átomo. Olha o seguinte, para uma molécula é impossível medir a massa, não tem como pesar uma molécula, tá? Para isso foi criada uma grandeza que eu tenho uma quantidade grandiosa, né, de moléculas, e aí eu possa mensurar isso em valores que a gente tem aí no dia a dia. Então, por exemplo, 1 mol de moléculas é relacionado a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, tá? 2 mols é 2 vezes esse valor, 3 mols, 3 vezes esse valor. E quando eu falo em 1 mol de moléculas, eu estou falando de uma massa molar, ou seja, nessa quantidade de moléculas, quantos gramas eu tenho? Porque agora eu não estou falando de uma molécula, eu estou falando de 6,02 vezes 10 a 23, então 602 sextilhões de moléculas, é muita molécula. Nesse muita molécula, qual é a massa? Quanto que pesa tudo isso daí, tá? Então,
eu tenho um valor numérico, né, para essa massa molecular, então de uma molécula, que é igual ao valor numérico da massa molar, o valor, tá? Então se for 35,5 para um átomo, né? Vou falar do cloro lá, 35,5 para 1 mol de cloro é 35,5. Agora, o que muda é unidade. Unidade é essencial. Sem unidade não tem significado. Sem unidade a gente não tem como trabalhar, tá? A unidade molecular é a unidade de massa atômica, né? Então, várias unidades de massa atômica compõem uma molécula. Agora, unidade molar é gramas por mol em qualquer uma das duas representações aqui, tá? Grama vezes mol menos 1 ou gramas por mol significa a mesma coisa. É tantos gramas, são tantos gramas em 1 mol, tá? E aí a gente pode fazer essa relação. Então, como é que funciona, né, esse nosso exercício aqui? Se eu tiver 30 gramas de glicose, primeiro eu tenho a fórmula, né? Eu tenho a fórmula aqui. E com essa fórmula aqui, eu saberei que 1 mol de glicose tem esta massa molar. Como é que eu sei disso? Eu vou aos dados de massas atômicas, transformo esses dados de massa atômica em massa molar, né? Então, vou considerar aqui 1 mol de cada átomo. Então, eu sei que eu tenho 12,01 gramas em 1 mol de carbono e por aí vai. Somando todos que eu tenho, então eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, eu tenho 180,12 gramas em 1 mol de glicose, tá? Então, se eu fizer essa regra de 3, é 180,12 gramas em 1 mol. Mas o que ele pediu? O que ele pediu para mim? Pediu 30,5 gramas. Então, se eu sei que em 1 mol eu tenho 180,12 gramas, em 30,5 gramas eu tenho X. Tá? E aí é só fazer a relação cruzada aqui e chegar a esse valor. Então, quer dizer, ó, em 30,5 gramas de glicose, eu tenho quase 0,2 mols de moléculas de glicose. Ou seja, para eu ter 1 mol, para eu saber que ali naquele recipiente eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de glicose, eu precisaria ter 180,12 gramas, tá? Se eu tiver menos, eu tenho menos mols. Se eu tiver mais, eu tenho mais mols. Tudo bem? Galera, por enquanto é isso. Eu fico à disposição de vocês. Qualquer coisa, eu sei que ficou bastante grande, mas dá para vocês voltarem tudo aí, relacionarem. Estou à disposição para as dúvidas, tá bom? Um abraço!